Confesso para vocês que eu não esperava que isso realmente acontecesse, mas aconteceu. Por mais que seja trágico, esse é um canal de criptomoedas, então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como isso afeta elas e aos mercados. O que eu faria se eu tivesse preso nelas ainda? Será que é hora de vender tudo ou de comprar fundo? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu vou simplesmente explicar a situação para vocês e quais são os meus planos para lucrar com isso. Afinal, a gente está aqui para poder usar as criptomoedas como um veículo muito potente, por sinal, para poder multiplicar o nosso patrimônio. Como esse é um momento crucial para os nossos investimentos, eu separei esse vídeo em 3 tópicos bem resumidos, então eu recomendo que você assista todos eles em ordem, para que não falte nenhuma informação importante e você consiga entender tudo direitinho. O primeiro dos 3 pontos é você levar em consideração que nós já estávamos com o risco de já ter entrado em bear market, antes mesmo da guerra acontecer. Nos tempos gráficos diário e semanal era nítido a tendência de baixa. A gente só não sabia ainda se ela chegaria até o mensal. Aliado a isso, a gente tem a China com risco de quebradeira no mercado imobiliário, o que poderia desencadear uma crise igual que aconteceu em 2008, após a falência do banco Lehman Brothers. Temos a inflação pressionando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, a aumentar a taxa de juros e realizar o aperto quantitativo, o que também traz o risco do dólar aumentar muito o seu poder, se valorizar demais e ser mais interessante para os investidores de simplesmente comprar título de dívida do governo americano e deixar lá o dinheiro deles rendendo em dólar praticamente risco zero, o que empurraria os mercados especulativos como ações e criptomoedas bem para baixo. Então, meus amigos, eu realmente não queria acreditar que em pleno 2022 haveria uma guerra, mas eu estava preparado para esse tipo de ocorrido, justamente por esses fatos que vieram anteriormente. Há meses eu venho diminuindo a minha posição de cripto até que recentemente eu me dolarizei praticamente por completo. Se você quiser mais detalhes, eu comentei na live que eu fiz essa semana que está aqui no card. Mas calma, isso não significa que é para vender tudo de uma vez. Ainda tem mais 2 coisas que você tem que levar em consideração, o que nos leva direto para o segundo ponto. Mas antes, não esquece de deixar o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar mais gente também. O segundo ponto é a consequência do risco e da incerteza nos mercados. Tem 2 coisas que você sempre tem que ter em mente em relação aos grandes investidores. Eles não vão esperar o patrimônio deles caírem muito ou virar pó para poder tomar providência. Então os profissionais tomam as decisões imediatamente enquanto os amadores postergam. Além disso, eles buscam proteção nesse tipo de contexto. Sem contar que eles deixam o like nesse vídeo, hein? Essas 2 coisas fazem o dinheiro sair das criptomoedas e das ações em busca de proteção. E os investidores veem mais segurança no dólar ou em commodities como ouro, prata, petróleo e grãos. Então o cenário é bem complicado, justamente pela invasão de dinheiro dos mercados, principalmente das criptomoedas. O Bitcoin, por mais que seja, por fundamento, um ativo de proteção, atualmente ele ainda é mais usado como um ativo especulativo do que como um ativo de proteção. Tanto é que recentemente ele anda muito alinhado com o S&P 500. E com o Bitcoin em queda, a maioria esmagadora das criptomoedas vão junto. Só que com movimentos bem mais intensos. Então eu não consigo ver uma retomada de alta consistente com todo esse cenário. Mas não se esqueçam, existem dias de alta em tendência de baixa. Diferente do que as pessoas normalmente esperam, o preço normalmente cai em ondas, lentamente e não em linha reta. Eu tenho que bater nessa tecla porque depois do preço cair 40% e se recuperar 10%, muita gente já fica se coçando com medo de perder a oportunidade, o FOMO. A gente pode realmente voltar a subir? Com certeza, nada é impossível nesse mercado. Inclusive, muita gente já achou que era o fim do Bitcoin por ter ficado preso no topo de 20 mil dólares. Eu acho que eu nem preciso dizer o que aconteceu com o preço depois, né? Esse tal topo, hoje em dia, é um preço que eu sonho em ter a oportunidade de comprar Bitcoin. Agora que eu falei esse monte de coisa, em maioria pessimista, você deve estar se perguntando: o que é para fazer, então? Deve ser melhor vender tudo e ficar de fora desse caos, né?
Se você se lembrar, no começo do segundo ponto eu disse que os grandes investidores tomam as providências de imediato. Esses caras já venderam tudo no momento que o Putin anunciou a guerra. E já devem estar até recomprando fundo para vender novamente na cabeça de quem se emocionar e cair no FOMO. Então essas decisões tardias são bem complicadas. O que eu faria então se eu ainda tivesse posicionado? Primeiro, eu me livraria de altcoins, porque a maioria delas não vai nem sequer voltar para o valor do topo. Dá para tanto converter elas em Bitcoin ou ficar sentado em cima de dólar. Só lembrando que isso é o que eu faria, não quer dizer que eu estou recomendando que você faça isso também. Essas decisões, assim, depois que você perdeu o timing perfeito, é um pouco complicado de se tomar, porque você vai ter que tomar ela no meio do percurso. Nesse momento você está tentando trocar uma roda de um carro em movimento, por exemplo. Estando com o Bitcoin, eu tentaria vender em resistências e outros pontos de Smart Money, o que eu ensino com muito mais detalhes no curso Jornada Cripto, que é o primeiro link da descrição, caso você queira conhecer. Depois de me livrar da minha posição em um momento estratégico para eu poder me proteger, eu então iria continuar recomprando em suportes e região onde tenha rastro institucional, para ir diminuindo cada vez mais o meu preço médio. Mas como eu sou um cara que está envolvido nesse mercado há muito tempo, já tenho muito tempo gráfico, esse tipo de coisa, para mim é fácil falar e fazer. Mas caso eu fosse um iniciante, que isso já passa a ser uma coisa muito complicada para mim nesse caso, né? Eu simplesmente holdaria, seguraria os meus bitcoins, até mesmo porque o preço de hoje, um dia vai ser muito barato. Assim como se a gente olhar para o preço do Bitcoin há 2 anos ou mais. Com a adoção e demanda crescente do Bitcoin, enquanto o fornecimento fica cada vez menor, é muito provável que o Bitcoin continue fazendo o que ele faz desde o início, que é se valorizar muito ao longo dos anos. Então eu não me incomodaria em simplesmente ficar segurando o Bitcoin mesmo estando em prejuízo, porque muito provavelmente isso é só temporário. Mas isso vale para o Bitcoin, talvez para o Ethereum também. Mas é bom vocês ficarem muito espertos com altcoins, porque a maioria delas viram pó ou se não conseguem até se manter ativas no mercado, só que elas nunca voltam para o seu valor de topo histórico, por exemplo. Já o Bitcoin, se você olha realmente o gráfico dele ao longo do tempo, ele está sempre subindo e atingindo novas máximas. Então, na minha opinião, é mais interessante você focar um pouco mais em Bitcoin e você tentar encontrar algumas gemas para procurar uma valorização exponencial, já que o Bitcoin já está com esse valor de mercado tão grande. Mas isso tem que ser em momentos estratégicos, principalmente porque se você ficar se posicionando só em altcoins aleatoriamente, sem se proteger, sem usar uma estratégia, muito provavelmente quando o mercado virar, ou se ele seguir em baixa, esse seu dinheiro vai virar pó. E vocês têm que ter em mente que quando o preço cai 50%, a gente não precisa de 50% de valorização, a gente precisa de 100%. Se o seu patrimônio cai 90%, você precisa de 900% de valorização. Então é sempre bom você pensar em não perder para depois você tentar ganhar. Mas voltando para o nosso contexto geral, em meio a crises é que se encontram as melhores oportunidades. No estouro da pandemia, a gente teve o Bitcoin a quase 3 mil dólares por unidade. E não se o Bitcoin continuar caindo, eu vou enxergar como uma oportunidade para continuar aumentando a minha posição. Porque eu aposto que você, assim como eu, vai querer ter comprado o Bitcoin a 30, 20, 15 mil dólares quando ele chegar lá a 100 mil dólares por unidade. Por pior que seja a situação, eu estou enxergando isso como uma grande oportunidade. Se precisar, eu não vou pensar 2 vezes para vender o meu carro. Eu vendo sem dó para aportar mais e aproveitar para aumentar a minha posição se o preço cai muito. Tem uma frase antiga do mercado que é: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Infelizmente, dessa vez é literal o som dos canhões, mas essa frase não deixa de ser um bom resumo de como se comportar no mercado e reagir contra o medo e a ganância geral. Espero ter te ajudado a ampliar a sua visão nesse momento. Se você gostou, por favor, deixe o seu like para ajudar o canal e também para entregar esse vídeo para mais pessoas e ajudar mais gente. Se você tiver interesse em entender mais sobre esse mercado, aprender estratégias de trade para quem tem pouco tempo, como fazer o seu dinheiro trabalhar por você com um rendimento muito maior do que o mercado tradicional, usando as criptomoedas, lá no primeiro link da descrição vai ter inclusive um vídeo para você conseguir entender melhor e ver se é o que realmente você está buscando, fechou? Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Tony Mark. Valeu. Falou.